Fala, gente boa! Bom, eu iniciarei o vídeo mostrando esse trambolho, né, essa máquina esquisita aqui para vocês, tá? Eu já direi o que é ela, tá? Só um instante, um pouquinho, tá? É essa máquina aqui, ó, tá? Daqui a pouco eu direi o que é essa coisa esquisita aí que vocês estão vendo, tá? Bom, eu tinha mostrado, né, no vídeo anterior uma gravura, mais até do que conhecida, né? Até vou mostrarei, né, de novo, tá? Só um instante, essa gravura aqui, né? Bom, durante muito tempo se acreditou que essa gravura, tá, ela tenha sido desenhada, essa gravura ela tenha sido desenhada pela Yuli Engel, né? Bom, que raios que era a tal da Yuli Engel, tá? Eu tinha dito no vídeo anterior que 9 pessoas, né, elas saíram do Rio de Janeiro em 18 de maio, né, de 1850 e elas chegaram em São Francisco 3 dias depois, tá? Uma dessas 9 pessoas era justamente a Yuli Engel, tá? A Yuli, mas afinal de contas, quem que era a tal da Yuli, né? A tal da Juju, né? A popular Juju, tá? A Yuli, ou Juju para os mais íntimos, tá? Ela era natural de Berlim, tá? E me parece que ela era desenhista profissional, era propagandista, não me recordo exatamente que nome que se dava a isso naquela época, tá? A Yuli, né? Mas afinal de contas, por que ela veio parar no que viria a ser Joinville? Como é que ela veio parar aqui, né? Bom, ela era a namorada, vamos dizer assim, né? A amaziada, namorada, enfim, que nome vocês queiram dar, tá? Do Hermann Ginter, tá? O Hermann Ginter foi um engenheiro contratado pela sociedade hamburguesa para escolher, né, e para supervisionar, para dirigir os trabalhos, né, daquilo que viria a ser o núcleo, né, o embrião da colônia Dona Francisca, tá? Então é por isso que esse povo todo, essas 9 pessoas, elas chegaram aqui meses antes da fundação oficial de Joinville. Então a função dessas 9 pessoas era criar o núcleo, né, repetindo, a função dessas 9 pessoas era criar o núcleo, era preparar o terreno para os imigrantes que viriam, né? Inclusive, por esse contrato, né, que foi assinado lá em Hamburgo em 1849, a previsão, a princípio, a colônia Dona Francisca ela seria fundada entre junho e julho de 1850 e, a princípio, por esse contrato, até julho de 1850, previa-se, né, que a colônia Dona Francisca, até julho de 1850, ela tivesse 100 imigrantes, tá? Então, repetindo, pelo projeto original, tá? Opa, só um instante, tá? Então, perdoe-me, né? Mas voltando, tá? Então, a ideia, né? Planejava-se, né? Fundar a colônia Dona Francisca entre junho e julho de 1850 e, a princípio, né? Primeira leva de imigrantes teria 100 pessoas, tá? Só que, por N fatores, por vários fatores, tá? Essa primeira leva de imigrantes que fundaria Joinville, o navio que os levaria, né, a famosa Barca Colón, ela só poderia sair do porto de Hamburgo em dezembro, isso foi adiado para dezembro de 1850. Só que aí surgiu um novo problema, tá? Desculpem a voz, tá? Surgiu um novo problema. Por falta de ventos, né, já que a Barca Colón era um navio veleiros, né, e precisava de ventos para que ele pudesse ser impulsionado, tá? Então, por falta de ventos, o navio ele ficou retido no porto de Hamburgo até mais ou menos o final de janeiro de 1851, tá? Então, por N fatores, por vários fatores, a fundação de Joinville ela acabou sendo adiada, né? Ainda não era Joinville, era a colônia Dona Francisca, tá? E o curioso, tá? Então, voltando a essas 9 pessoas, então quem eram essas pessoas? Como eu já tinha adiantado, era a Yuli Engel, né, a popular Juju, que era amaziada, era namorada, enfim, do Hermann Ginter, né?
Então, além dessas duas pessoas que eu já adiantei, que eu já citei, tá? O próprio Leôncio Aubé, que eu já tinha citado no vídeo anterior, que era o representante oficial do príncipe de Joinville, e além dessas três pessoas que eu acabei de mencionar, o Louis de Volsan, que era cozinheiro e era empregado, né, do Leôncio Aubé, e ele não era francês, tá? Ele era um suíço, tá? Por incrível que pareça, ele não era francês, ele era suíço, Louis de Volsan, tá? E além dessas quatro, do Leôncio Aubé, do de Volsan, do Hermann Ginter e da namorada dele, a Juju, tá? A Julie Engel, além dessas quatro pessoas, também havia mais duas famílias, tá? Uma dessas famílias era o Schneider, tá? O Peter Schneider, a esposa dele, que era a Sophie, e a filha recém-nascida deles, tá? E além da família Schneider, a outra família era uma família sueca, que era o Evert Sebastian von Doren, tá? E a esposa dele, do Evert, tá? E a filha recém-nascida deles, tá? Por coincidência, esses dois casais, eles tinham duas filhas, né? E por outra coincidência, uma coincidência macabra, né? É que em 18 de maio de 1851, a filha do Peter Schneider, ela acabou falecendo, né? E a filha do Evert, né? Do Evert von Doren, que era sueco, ela acabou falecendo em 23 de maio. Então, eram duas filhas, né? Recém-nascidas e que faleceram praticamente na mesma data, né? Isso já em maio de 1851, tá? Bom, voltando, né? Eu tinha encerrado o vídeo anterior falando, né, bem rapidamente a respeito de quem foi o Francisco de Oliveira Camacho, né? O Francisco de Oliveira Camacho, ele cedeu algumas canoas, isso já em 22 de maio de 1850, tá? Ele acabou cedendo algumas canoas, né, alguns escravos, e ele juntamente com essas 9 pessoas, né, eles acabaram se dirigindo ao local onde seria fundada a colônia Dona Francisca, né? Isso ainda em 22 de maio de 1850. Eles acabaram chegando, tá, ao local onde hoje existe o trambolho do Luiz Henrique, o Monumento à Barca. Tá? Bom, nesse local onde hoje existe o Monumento à Barca, eles encontraram, já existia, né, naquela época, já existia uma choupana, uma cabana, que era habitada por um francês, que era o M. Frontin, né? O nosso amigo Frontin, o nosso amigo francês, né? O pouco que se sabe, tá? Não se sabe praticamente nada a respeito dele, tá? Uma das poucas coisas que se sabe, além dele estar vivendo naquele local onde hoje existe o Monumento à Barca, tá? Naquela confluência do Cachoeira com o Rio Matias, tá? É que ele foi um daqueles franceses que fundaram o Phalanstère do Saí, né? Aquela colônia francesa que acabou dando errado, que existiu na península do Saí, né? No que hoje é a região continental de São Francisco, tá? Além disso, né? Além de se saber que ele fez parte do Phalanstère do Saí, o M. Frontin, né, esse francês, e deles já estarem vivendo em Joinville antes mesmo da fundação oficial da cidade, tá? O primeiro mapa oficial de Joinville ele foi publicado, foi divulgado, né, em abril de 1853. E nessa data, abril de 1853, nosso amigo Frontin, né, esse francês, ele ainda vivia nesse local que eu estou dizendo a vocês, né? Esse local onde hoje existe o Monumento à Barca, tá? Então, eles acabaram pernoitando nessa cabana, essas 9 pessoas, mais o Coronel Camacho, né? Eles acabaram, e os escravos dele, né? Esse povo todo, ele acabou pernoitando nessa cabana desse francês em 22 de maio de 1850, tá? E no dia seguinte, eles acabaram pegando, já havia também, nessa região onde vivia esse francês, tá, tinha início uma picada, que era a picada do Jurapé. Tá? Essa picada, tá, era muito utilizada pelos moradores aqui das redondezas. Tá? Era um caminho utilizado por caçadores. Né? Então eles acabaram pegando
esse caminho, tá? Eles acabaram chegando ao local onde hoje existe a Biblioteca Pública de Joinville, tá? Então, antes que vocês me perguntem, tá, por que justamente a fundação, tanto do embrião da colônia Dona Francisca, quanto da própria colônia Dona Francisca, ocorreu no local onde hoje existe a Biblioteca Pública, já que daquele local onde existe o monumento à barca até a Biblioteca Pública existe uma certa distância, tá? Bom, é que desse local onde existe hoje o monumento à barca, e entre esse local, né, onde hoje existe esse monumento, e esse local onde hoje existe a biblioteca, tá? Era apenas só lodo, tá? Então é impossível você construir alguma coisa nesse local. Repetindo, ali era só lodo, tá? Então a terra firme ela iniciava justamente no local onde hoje existe a biblioteca pública, tá? Então por isso que a fundação de Joinville ela ocorreu no local onde hoje existe a biblioteca pública, porque desse local até o Cachoeira, até onde hoje existe o monumento, né, da barca, ali era só lodo, tá? Bom, em dezembro, né, isso já em janeiro de 1851, tá? O Edward Schroeder, que era filho do Christian Matthias Schroeder, que era o acionista majoritário da sociedade hamburguesa, né? O Edward Schroeder, ele estava em viagem, tá? Para os Estados Unidos. Só que no meio do caminho, ele parou no Rio de Janeiro, tá? Ele acabou fazendo uma visita à filial da Sociedade Hamburguesa no Rio de Janeiro, tá? E ele decidiu, ele acabou tendo a santa ideia, tá? De ir conferir o núcleo, né? O embrião do que seria a colônia Dona Francisca. Ele teve a curiosidade, tá? Ele teve a ideia de querer saber como é que estava o andamento dos trabalhos, tá? Do que viria a ser a colônia Dona Francisca, tá? Bom, só que essa história, tá? Eu contarei na semana que vem, tá? Eu deixarei vocês na duvidosa, tá? Então esse será o mais novo mistério aqui do canal, tá? O que aconteceu, né? O que aconteceu a partir de janeiro de 1851, tá? Bom, repetindo, o resto dessa história eu contarei na semana que vem, tá? Bom, esse era o cardápio da semana, tá? Resumidamente, essa seria a história de como que surgiu o embrião da futura colônia Dona Francisca, tá? Mas enfim, tá? Vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está longo, já está um saco e tudo mais, tá? Então, mais uma vez eu agradeço, tá? A paciência, o carinho e a atenção de vocês, aquilo tudo mais, tá? E eu me despedirei, tá? Eu encerrarei o vídeo mostrando, né, a gravura da tão famosa Barca Colón, tá? Para quem nunca viu, né, algum desenho da Barca Colón, então aqui vai o desenho, tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo foi a famosa Barca Colón, tá? Então, a história de Joinville começou a nascer a partir desse navio aqui, tá? Então, essa aqui é a famosa Barca Colón, tá? Então, vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está interminável, tá? Mais uma vez, obrigado. Até semana que vem, como sempre, tradicionalmente, fui!